11 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia, este é o canal do Boi News, terça-feira, 4 de maio. Também estamos ao vivo pelo Facebook e site sba1.com. Os preços da indústria subiram 4,8% em março na comparação ao desempenho do setor em fevereiro deste ano, informou hoje o IBGE. Foi a segunda maior alta desde janeiro de 2014. No acumulado de 2021, o índice está em 14%, o maior da série para o mês de março. Segundo o IBGE, o desempenho da indústria nos últimos 12 meses também foi recorde, com alta de 33,5% em março. No mês, 23 das 24 atividades acompanhadas tiveram alta de preços. O IPP, Índice de Preços ao Produtor das Indústrias Extrativas e de Transformação, mede os preços dos produtos na porta da fábrica, sem impostos e fretes, e abrange as grandes categorias econômicas: bens de capital, bens intermediários e bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. Os maiores pesos do índice foram o refino de petróleo e produtos de álcool, alimentos e metalurgia. A CPI da pandemia retoma seus trabalhos nesta terça-feira com os depoimentos dos ex-ministros da Saúde no governo de Jair Bolsonaro. Os primeiros convocados para falar à comissão são o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e ex-Nelson Teich. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Zaidan. Aqui em Brasília, como você bem disse, hoje é o primeiro dia de depoimentos e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já está na sala do Senado, na sala onde acontece a CPI, está sendo ouvido nesse momento. O relator é o senador Renan Calheiros, ele é quem conduz os questionamentos e deve abordar o início das ações para o enfrentamento à pandemia, as estruturas de combate à crise, as ações de prevenção, além da distribuição dos recursos federais. No período da tarde, é a vez de ser ouvido o ex-ministro Nelson Teich. Às 2 horas da tarde, então, está marcado para que ele seja ouvido na comissão de testemunha. Seguem esse cronograma. Na quarta-feira, é a vez de Eduardo Pazuello, ele que comandou a pasta durante o maior período, durante essa pandemia, ele que ficou à frente durante mais tempo de todos esses 4 ministros. E, por fim, na quinta-feira, devem ser ouvidos o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Foram convocados aí, então, para a oitiva na quinta-feira, e a nossa equipe segue acompanhando e trazendo todas as informações. Zaidan? Obrigado, Berenice. A balança comercial brasileira registrou no mês passado o melhor saldo da história para meses de abril. O Brasil exportou o equivalente a 10 bilhões e 300 milhões de dólares, a mais do que importou. No ano, o saldo é positivo em mais de 18 bilhões de dólares. O preço das commodities em alta impulsionou o resultado do comércio internacional. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, o saldo é 68% maior do que em abril do ano passado. As exportações bateram recorde histórico para todos os meses desde 1989. As importações também ficaram aquecidas em cerca de 16 bilhões de dólares, alta de 41% na mesma comparação. O Canal do Boi transmitiu hoje pela manhã a abertura do 2º Congresso Mundial de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. O evento, realizado no formato virtual, é sediado no Espaço Gourmet da emissora em Campo Grande. De lá, as informações ao vivo com Vinícius Souza. Bom dia, Vinícius. Oi, Zaidan, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a nossa programação. Zaidan, então eu trago essas informações. Lembro, inclusive, que o evento é uma parceria da Embrapa junto com o Ministério da Agricultura, transmitido pelas lentes aqui do Canal do Boi. São muitas palestras, são cerca de 30 palestras que devem acontecer, que algumas já foram realizadas hoje, outras amanhã. Dentre os temas, vou ler aqui para vocês o que deve ser abordado. A gente tem cenários e tendências, soluções e demandas das empresas do agronegócio, de produtores, além de inovações e políticas públicas para a produção sustentável
sustentável e ainda desafios de oportunidades ao sistema de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Ao todo, como eu disse, são 30 palestras, deve contar com a participação de especialistas da América Latina, Austrália, a gente também tem da Europa, dos Estados Unidos e entre eles também o ganhador do último Prêmio Nobel da Paz da Universidade de Ohio. O Canal do Boi transmite então amanhã também a partir das 2 horas da tarde o painel do produtor e para quem quiser mais informações é só entrar lá no portal sba1.com que tem todos os detalhes ou ficar ligado na nossa programação acompanhando inclusive amanhã a segunda parte desse circuito de palestras. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. A arroba do boi gordo registrou valorização de 52% no primeiro trimestre de 2021, na comparação ao mesmo período do ano passado. O dado foi calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com CPEA e Conab. Na comparação ao preço da arroba nos últimos 3 meses de 2020, a alta superou 10%. A valorização foi motivada pela oferta restrita de gado pronto para abate. A indústria demandou matéria-prima principalmente para as exportações de carne bovina que tiveram um bom desempenho em março. O relatório do IMEA, no entanto, destaca que o preço elevado do boi gordo não significa alta rentabilidade no campo. O pecuarista convive hoje com a valorização contínua de insumos pecuários como o gado de reposição, o boi magro e também os grãos. Confira agora a previsão do tempo para todo o país com Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. O agroclima agora destaca o tempo seco e persistente, principalmente no centro-sul do país. E esse tempo seco tem dificultado os trabalhos de campo, principalmente os produtores de mandioca, que interromperam a colheita em Mato Grosso do Sul, que é o segundo maior produtor do Brasil. E nos próximos 5 dias, não há previsão de chuva, sem grandes novidades, o Brasil Central permanecerá com tempo seco e grandes amplitudes térmicas, ou seja, noites e madrugadas frias e tardes de calor. No Sudeste, predomínio de tempo seco com grande amplitude térmica também e baixa umidade do solo. Céu claro com pouca nebulosidade em Casa Branca, Ribeirão Preto, Unaí e Caldas. Em Caldas, o tempo começa já com 10 graus. Já em Casa Branca e Ribeirão Preto, máximas acima de 30 graus. Nesta semana, a chuva aumenta também entre o Maranhão e o Ceará, com boa reposição de água no solo, principalmente aqui no estado do Ceará. Volumes entre 30 e 60 milímetros de chuva são previstos até sábado. No interior da Bahia, há redução na umidade do solo. Agora, na região norte, não para de chover, mas os acumulados de chuva reduzem no estado do Amazonas. Infelizmente, a situação de cheia dos rios nos arredores de Manaus continua e podemos bater novos recordes de inundações, já que a chuva não para. Já na região sul, a chuva vem nesta semana, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, uma frente fria avança até o Paraná e na sexta-feira o frio predomina com chances de geada entre o Rio Grande do Sul até o sul do estado paranaense. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. O Congresso poderá votar ainda hoje uma alteração no orçamento do governo federal que poderá recompor os recursos para o crédito rural do Plano Safra deste ano. Ao vivo, da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Bom dia, Puga. Bom dia a você, bom dia a todos. Está na pauta hoje das votações do Congresso Nacional o projeto de lei de crédito suplementar, o chamado PLN 04 de 2021. Ele recompõe aqueles recursos para subvencionar o crédito rural no Plano Safra, o que, aliás, os deputados tinham retirado do orçamento, né? Bom, esse projeto de crédito suplementar, ele abre a possibilidade de recompor quase 20 bilhões de reais no orçamento de 2021 do governo federal, repondo boa parte das despesas primárias do governo que foram cortadas quando eles aprovaram pela primeira vez o Congresso. Bom, a proposta vai destinar
3 bilhões e 700 milhões de reais para o Plano Safra. Bem mais do que aqueles 2 bilhões e meio que foram retirados pelos deputados. Agora o governo quer não só os 2,5 que foram retirados, mas também os 3 bilhões, mais um pouco, 3 bilhões e 700 milhões de reais. Tudo isso para subvencionar operações de investimento no crédito rural, Zaidan. É esperar ver se os deputados votam ainda hoje esse projeto de lei que traria maior tranquilidade para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. É com você. Obrigado, Pulga. A Conab anunciou apoio ao governo de Goiás para armazenar, montar e distribuir a partir desta semana 250 mil cestas de alimentos. A comida será destinada a famílias goianas em situação de insegurança alimentar e nutricional, agravadas pela pandemia de Covid-19. Em nota divulgada hoje, a companhia informa que a iniciativa é resultado de ação social interna, adotada para atender programas nas áreas de saúde suplementar, nas áreas de suplementação alimentar, fomento de canais de abastecimento de pequeno porte. Unidades armazenadoras da companhia estão empenhadas para atender as demandas. E os frigoríficos de Mato Grosso trabalharam com 65% de sua capacidade operacional em março. O dado é do relatório de bovinocultura do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem. Na comparação a fevereiro, houve queda de quase 10 pontos percentuais nas indústrias do estado. Ainda segundo o relatório, o abate total de animais fechou em 342 mil cabeças, queda de 1,3%, motivada principalmente pela oferta restrita de gado pronto para abate. As regiões que mais colaboraram para esse cenário foram a Médio Norte e a Centro-Sul de Mato Grosso. A Cargill anunciou que vai expandir negócios no Canadá. Sarah Kirchhoff. A empresa anunciou que deve investir um total de 350 milhões de dólares em uma unidade de processamento de canola no Canadá. O projeto tem como objetivo atender uma crescente demanda global por produtos de canola. E a Cargill espera começar a construção da unidade no início do próximo ano. A entrada em operação da unidade está prevista para 2024. A empresa disse ainda que vai atualizar e modernizar 2 instalações de produção de canola no Canadá até o final do primeiro semestre do ano que vem. De São Paulo, Sarah Kirchhoff. A Embrapa apresentou na semana passada para todo o mundo uma tecnologia que preserva a qualidade e prolonga o tempo de vida das frutas mais tempo, em média até 15 dias. Batizada de Life Ultra, a tecnologia foi desenvolvida pela unidade de instrumentação da Embrapa em parceria com a QGP Tanquímica e a Universidade Federal de São Carlos. Baseia-se no desenvolvimento da nanoemulsão de cera de carnaúba. O CB News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com o programa da Matsuda.